no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Faremos a leitura a partir do versículo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Esse foi o primeiro sermão de Cristo, conhecido como o grande sermão da montanha, onde Cristo fala sobre diversos assuntos. Fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre a maneira que nós devemos ajudar o próximo, fala sobre a bondade, sobre a ansiedade, fala de um monte de coisas. E ele ensina como nós devemos orar. E nós vamos ler esse texto. Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 6. Os que encontraram, digam amém. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. A igreja diga amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos ao Senhor nessa noite pelos louvores maravilhosos, pelo testemunho, principalmente pela tua presença em nosso meio. E agora nós oramos te pedindo, fala conosco, Senhor, nos dê uma revelação da tua palavra nesta noite, nos faça sensíveis à tua voz, e que nada venha impedir, nenhuma distração, Pai, venha nos roubar nessa noite, de sermos abençoados e ministrados por ti. Te damos graça em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Você pode desocupar sua mão, aplaudir o Senhor nessa noite. Graças a Deus. Nós temos vários elementos aqui para nós falarmos hoje sobre a oração do Pai Nosso. E essa oração, ela é talvez a mais conhecida de toda a Bíblia. Nós temos várias orações dentro da Bíblia, mas essa aqui ela é talvez a mais conhecida. A oração do Pai Nosso, ela foi ensinada por Cristo. E ela não foi ensinada para a gente usar como uma reza. Ela foi ensinada como modelo. Ele diz o seguinte: olha, quando vocês forem orar, vocês precisam colocar isso aqui. É orar seguindo esse sentido aqui. E ele explica a oração do Pai Nosso. Mas antes mesmo dele ensinar a oração do Pai Nosso, ele ensinou que nós devemos preparar o ambiente para nós orarmos, dizendo que a melhor maneira de nós orarmos é entrar no quarto, fechar a porta do quarto e falar com Deus. E na verdade ele falou assim: falar com o Pai e falar com Ele. A ideia que ele apresenta é a seguinte: que ninguém precisa saber o que você está orando. Quem entendeu, diga amém. Ninguém precisa ouvir a tua oração, ninguém precisa te ver em pé nas esquinas, como os religiosos faziam naquela época. Os religiosos iam para as esquinas das ruas. Imagine só, lá na esquina da Ipiranga ou para São João, né? Eles iam para as esquinas e começavam a orar: olha, Deus, eu sou uma pessoa, Pai, e bem alto, né? Que ajuda o pobre. Eu sou uma pessoa caridosa. Eu sou uma pessoa...
eles se exaltavam. Jesus falou: não, não é assim que ora, vai para o quarto. Porque na verdade, antes de você abrir a sua boca para orar, o Senhor Deus já sabe aquilo que você realmente precisa. Quem entendeu, diga amém. Amém? Então a gente não precisa se aparecer querendo mostrar espiritualidade. Ah, mas eu oro 10 horas por dia. Ah, eu oro 1 hora antes de sair de casa. Antes de dormir, eu oro, sei lá. A gente não precisa disso. A oração é o nosso momento íntimo e particular com Deus. Eu não preciso orar usando vãs repetições. A Bíblia vai dizer que não é que eu muito orar, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Não é de ficar orando a mesma coisa ao mesmo tempo ali, que vai trazer aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Quem está entendendo? Diga amém. Não é assim que vai acontecer. Não é pelo muito repetir, pelo muito falar, que seremos ouvidos por Deus. Nada disso. É isso que Cristo ensinou. E Ele vai mostrar o conteúdo desta oração. E aqui eu parei, e já tem pelo menos 1 semana ou 2 que eu estou meditando nesse Pai Nosso, que eu estou mastigando esse Pai Nosso e comendo aos poucos. Sabe quando você pega aquele chocolate gostoso? Eu já estou só Jesus, né? Falando de comida deles. Então você pega aquele chocolate, você coloca na boca, você vai sentindo aquele sabor, sabe? Ou então aquela picanha que você pega assim, sabe, César, aquela picanha? Misericórdia. Você começa a saborear esse negócio. Eu estou assim no coração do Pai Nosso. Eu estou há alguns dias já, e pensando, e Deus falando comigo. E Jesus falou assim: eu vou ensinar vocês a orar. Primeira coisa, olha como começa a oração do Pai Nosso. Vamos lá? Primeira coisa que Cristo ensinou. Olha, primeira coisa, quando vocês forem orar, vocês não vão falar com estranho. Relação com Deus não é relação eu aqui na terra e Deus lá no céu e negócio distante, frio. Não. Ele falou: quando você for orar, primeira coisa, chame Ele de Pai. Tenha relacionamento com Deus de pai com filho. Quem está entendendo, diga amém. Deus, Ele é o teu Pai. Você pode olhar para quem está ao seu lado e dizer isso? Diga: Deus, Ele é o teu Pai. Está fraco, diga: Deus é o teu Pai. Amém. E aqui nós temos um outro problema. Porque quando eu falo que Deus é o meu Pai, eu não posso jamais pensar que Deus é como o meu pai carnal. Está ali o meu pai, né? Sentadinho ali. Eu não posso jamais achar que Deus é como o meu pai. Não posso. Não que meu pai não seja um bom pai. Não que meu pai não seja um pai bom para mim. Não é isso. Mas o meu pai jamais vai ser como Deus. Talvez quando eu falo para alguém que Deus, Ele é pai, essa pessoa vai dizer: pastor, mas o meu pai não foi um bom pai. Talvez eu não conheça nem o meu pai. Talvez eu não fui criado nem pelo meu pai. Eu fui criado só pela minha mãe. Meu pai foi um homem violento. Meu pai foi um homem que bebia e chegava em casa e quebrava a casa. Meu pai não foi bom. Então, se você pensar na imagem de Deus e pensar nesse pai que você teve, ou foi bom, ou talvez não foi muito bom, você vai falar: peraí, Deus não é muito legal não, porque meu pai não foi muito bom para mim. Mas esse pai que Cristo apresenta é o pai que verdadeiramente te ama, que verdadeiramente te criou e que verdadeiramente tem uma obra e um propósito na tua vida. Quando eu digo que Deus é Pai, eu estou dizendo que independente daquilo que eu fiz, independente dos meus erros, independente das minhas falhas, o meu Pai jamais dará as costas para mim. O Deus
Deus que nós servimos, Ele é o Deus capaz de pegar o homem, o mais vil pecador, um homem que talvez matou, um homem que talvez se prostituiu, um homem que talvez fez um monte de coisas terríveis. Deus, Ele é o único capaz de perdoar essa pessoa, de dar a ela uma nova oportunidade e de dar a ela uma nova vida. O Deus que nós servimos, Ele é o teu Pai. Ele é Senhor, mas Ele é Pai. Ele é Deus, mas Ele é Pai. Ele é Deus, mas Ele é Pai. Ele te ama, Ele tem um propósito e um lindo projeto para a tua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.